Você conhece aqueles versículos que a gente lê, mas não entende de verdade? Existe um versículo na Bíblia que está bem na nossa cara, exposto, fácil de encontrar, e mesmo assim, quase ninguém enxerga o que ele realmente diz. Não é porque seja difícil, é porque ele confronta um sistema invisível que mantém muita gente presa, o sistema do quando der, quando eu tiver, quando eu ver. E eu já te adianto, hoje eu não quero que você só escute algo bonito. Eu quero que você saia desse vídeo com uma chave prática, simples e poderosa. Fica comigo até o final, porque no final eu vou te passar um exercício de poucos minutos para você ativar isso no corpo, na mente e na sua postura. Não é teatro, não é fantasia, não é só religião, é consciência. Agora, me responde com sinceridade. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver milagres, enquanto outras, mesmo com fé, continuam no deserto? Porque para uns parece que a promessa funciona e para outros a vida vira uma longa espera. Talvez a resposta não esteja na falta de fé. Talvez esteja no tipo de fé. Porque existe a fé que espera e existe a fé que chama. E é exatamente isso que esse versículo revela. Ele é curto, mas é um portal. Ele mostra como a criação funciona. Ele mostra o padrão do Criador. E mais do que isso, ele te convida a operar nessa mesma frequência. O versículo está em Romanos 4,17 e diz assim: Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Eu vou repetir, porque aqui está o segredo. Chama as coisas que não são como se já fossem. Isso não é poesia, isso não é só metáfora, isso é o modo de operar da criação. A maioria das pessoas vive ao contrário. A pessoa diz: quando eu tiver dinheiro eu vou ter paz, quando eu resolver isso eu vou respirar, quando a oportunidade aparecer aí eu acredito. Só que existe um detalhe: esperar é declarar ausência, esperar é dizer por dentro, ainda não. E a vida responde muito mais ao que você emana do que ao que você fala. Você pode dizer, eu creio com a boca, mas se por dentro você está em pânico, preocupado, se sentindo pequeno, o sinal real que você transmite é medo. E medo não chama, medo pede, e pedir é diferente de chamar. Romanos 4,17 não fala de pedir, ele fala de chamar. Chamar é uma postura, é uma identidade, é uma concordância. Pensa num arquiteto entrando num terreno vazio. Ele olha e não tem nada ali. Não tem casa, não tem porta, não tem sala, não tem quarto. Só terra. Mas por dentro ele já vê tudo. Ele já vê os cômodos, as cores, o acabamento. E ele aponta para o vazio e diz: aqui vai ser a sala. Aqui vai ser a porta principal. Não existe porta ainda, mas ele fala como se existisse. Isso é chamar as coisas que não são como se já fossem. A criação sempre começa antes da matéria, começa no invisível. E agora eu quero te contar uma história curta e realista, porque é assim que a gente entende o que isso significa na vida. Uma seguidora, vamos chamar de Eliane, me escreveu dizendo que estava afundada em dívidas, sem renda fixa, com um filho pequeno. Ela ouviu Romanos 4,17 e dessa vez o versículo entrou diferente. Ela fez uma coisa simbólica, montou uma pasta como se as contas já estivessem pagas e começou a declarar todos os dias: obrigado, Deus, porque eu já sou próspera. Mesmo sem ver, eu sei. 2 meses depois, apareceu um trabalho remoto pagando mais do que tudo que ela já tinha feito. Mas o que mais me marcou foi o que ela disse: antes do dinheiro chegar, o medo foi embora. Olha isso, antes do externo mudar, o interno mudou. E é assim que funciona. Quando você ativa esse versículo, o mundo deixa de ser sua causa e vira efeito. Você para de reagir e começa a criar. E aqui entra um ponto que muda tudo. Não é o que você fala, é de onde você fala. Por isso que às vezes alguém repete uma afirmação e não acontece nada. Não é a frase, é a origem. Você pode dizer, eu sou próspero, sem sentir nada, e isso vira só barulho. Mas quando você declara a partir de um lugar interno de certeza, o corpo muda, o rosto muda, o olhar muda, a postura muda, e a realidade, devagar ou rápido, começa a se ajustar.
Romanos 4,17 revela a ordem dos acontecimentos. Primeiro você chama, depois aquilo se torna. A chamada vem antes da manifestação. O que você transmite vira direção. O que você sustenta vira caminho. Agora eu quero fazer uma ativação com você. É rápido, mas é forte. Se você puder, feche os olhos por alguns segundos. Respira fundo 3 vezes. 1, 2, 3. Agora pensa em um desejo específico. Só um. Pode ser financeiro, emocional, físico, de relacionamento, de paz interior. Não importa. Agora declara com firmeza, como quem assina um decreto. Eu recebo porque já é. Eu agradeço porque já foi. Em Deus sempre foi meu. Respira mais uma vez e abre os olhos. Isso é chamar. Não é implorar. É alinhar. É entrar na frequência do já está feito. E eu te conto mais uma história curta para você entender que isso não é para poucos. O Anderson era vendedor autônomo e vivia travado num teto de renda. Sempre batia num limite e voltava. Ele culpava o mercado, a concorrência, o governo, tudo. Um dia, num momento de desespero, ele entrou numa igreja vazia. Não tinha culto, não tinha ninguém, só uma Bíblia aberta. Ele leu Romanos 4,17 como se fosse a primeira vez. E ali ele decidiu mudar o modo de viver. Ele criou um ritual. Todos os dias visualizava metas batidas, clientes fechando, conta cheia. Mas o principal não era a imagem, era a emoção. Ele treinava gratidão como se já tivesse acontecido. Não era fingimento, era treino. 2 meses depois, a renda triplicou e nunca mais voltou ao nível anterior. O que mudou? Não foi o mundo, foi o campo, foi a vibração. Ele parou de viver como vítima e começou a viver como criador. E aqui chegamos na parte mais profunda: identidade. Tem gente que vive como mendigo espiritual. Deus, por favor, se o Senhor quiser, e vive sempre no talvez, sempre no quem sabe, sempre no tomara. E tem gente que vive como herdeiro, e não é arrogância, é concordância, porque o versículo não descreve um Deus que reage ao que vê. Ele descreve um Deus que cria o que vê a partir do que escolhe sustentar por dentro. Quando a Bíblia fala que você foi feito à imagem, não é aparência física, é estrutura, é capacidade espiritual. E Romanos 4,17 te lembra isso. Ele não é só sobre Deus, ele é um convite para você se alinhar com esse padrão. Chamar e não reagir, criar e não esperar, declarar e não duvidar. Então eu te pergunto, você tem vivido como quem pede permissão para ser abundante ou como quem carrega uma chave? E agora vem a prática final, simples e muito poderosa, para você fazer por 7 dias. Hoje à noite, antes de dormir, deita, fecha os olhos e por 5 minutos vive por dentro a cena como se já fosse real. Não é só imaginar, é sentir. Como seria a sua vida se isso já tivesse resolvido? Como seria seu rosto, seu respirar, seu andar? Sinta isso por dentro e repita em voz baixa. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Eu chamo com Ele. Obrigado, porque já é. Faz isso por 7 dias, sem ansiedade, sem cobrança, com presença, porque o céu não responde ao desespero, ele responde à certeza. E se essa mensagem te tocou, não deixa isso morrer aqui. Curte o vídeo porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais corações. Compartilha com alguém que está no deserto e precisa lembrar do caminho. E se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu vou aprofundar como manter esse estado sem cair no modo espera de novo. Lembra, o versículo não diz, quando aparecer você chama. Ele diz, você chama, e então se torna. Romanos 4,17. Agora você viu, e depois que você vê, não dá mais para viver do mesmo jeito.